Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Trago informações do nosso Vasco importantíssimas, né, gente? Mas antes, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, acione o sininho de notificações, faça parte dessa nova história da gente falar de Vasco aqui no canal Vasco Connection. Seja membro do canal também, nos ajude a continuar crescendo mais e mais falando de Vasco, beleza, galera? Assuntos importantes como PixBet, né, novo patrocínio master da camisa do Vasco, Banco BMG, vai para um outro canto da camisa, do calção e tal, e a questão envolvendo o Riquelme e o Carlos Leite, que a torcida do Vasco, vomitou em cima, foi para cima, não gostou da informação, não gostou da notícia em que o Carlos Leite, enfim, levando mais uma joia do Vasco aí, e isso não é legal, assinou contrato, assinou todo mundo muito bonitinho ontem na foto, e assim, gente, o Vasco sofre demais com esse tipo de questão, né? Os empresários, não só o Vasco, mas os clubes brasileiros. O Riquelme, 2, 3 jogos se destacando como profissional, e de repente aparece numa foto na empresa do Carlos Leite, assinando o contrato, e a seguinte frase: seja bem-vindo ao time. Pô, time do Carlos Leite? Peraí, ele é do Vasco, ou ele é do Carlos Leite? O empresário dele era o pai do Neymar? E de repente você vê o menino, que é uma joia do Vasco, vestindo a camisa do Vasco, enchendo o torcedor de orgulho, assinando o contrato com um empresário, a família aceita, não sei quem são os envolvidos, mas eu sou totalmente contra. Eu acho isso um absurdo. Pô, o Vasco cuida, mora dentro de São Januário, o Vasco, o moleque fala que é vascaíno de infância. Pô, acontece diversas coisas, joga com a camisa do Vasco, entra, o Vasco projeta ele para o mundo do futebol, e de repente Carlos Leite assina lá e fica todo mundo muito bonitinho. Seja bem-vindo ao time. Quem tem que desejar isso é o torcedor vascaíno para ele, quem tem que desejar isso é a torcida, é o treinador técnico Fernando Diniz, né? Desculpa, errei aqui. Para ele falar, seja bem-vindo ao time, ô Riquelme. Que isso, cara? Que isso, gente? São coisas que acontecem no mundo vascaíno que ninguém entende, né? Tu recebe uma notícia boa, aliás, parabéns aí ao Fábio Azevedo, em primeira mão. Fábio Azevedo trouxe aí o anúncio da PixBet, muitas informações, inclusive minhas aqui, né? Lá atrás foi a Betano, e a Betano não fechou porque o Vasco não deu garantias, a informação é essa. O Vasco não deu garantias que jogaria a Série A em 2022. A Betano não aceitou, não chegaram a um acordo, não fechou. Depois houve o interesse na Crefisa. Houve negociações, mas negociações não avançaram as negociações. Surgiu o assunto PixBet, desculpa, e a PixBet fechou com o Vasco, uma casa de aposta, fechou com o Vasco, em primeira mão. Fábio Azevedo deu o assunto, deu a informação e tal, explicou ali, mastigou bastante para o torcedor, e foi isso mesmo, e é o novo patrocinador master do Vasco. Mais 9 milhões aí nos cofres do clube, para aliviar as contas do Vasco, né? Outra situação, o Banco BMG. O Banco BMG vai ser deslocado, essa cláusula está em contrato, né? Então, assim, vai ser deslocado para outro lado, para Manga, para o Calção. O Vasco é grande demais. Tem que vender a marca Vasco. Quando eles acertam, vamos elogiar. Parabéns, acertaram. Fizeram bonito. É isso, o caminho é esse. Outra questão, a estátua do Roberto Dinamite. Maneiro. A torcida do Vasco mostra que ela é apaixonada quando em 1h30, né, ali fizeram um Pix lá para colocar o nomezinho bonito lá nos pés ali do Roberto Dinamite, assim como foi lá atrás também. Não é vergonha, não. Sabe por que não é vergonha? Ajudar a fazer a estátua do nosso maior ídolo. Sabe por que não é vergonha? Sabe por que é um acerto e tudo isso? Porque a história do Vasco ela é contada assim. Construímos São Januário dessa maneira.
Quando digo construímos, aqui, ó. As pessoas não leem sobre o Vasco. Tá aqui, ó. Quem quiser emprestado aí, eu empresto o livro. De repente aí tira uma cópia. Tá aqui, ó. Eu empresto, tá aqui, ó. Um livro maravilhoso. Conta a história do Vasco. Conta como o Vasco foi construído. Aí o que acontece? As pessoas não leem, não buscam história e ficam só cornetando, em momento algum elogiam atitudes que precisam ser elogiadas, né? Então, parabéns ao Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro de São Januário, jogador que disputou 2 Copas do Mundo, sabe, cara? E assim, tem que baixar a cabeça. Talvez como presidente deu umas bananadas ali e tal, acertou também, porque ganhou com o Vasco a primeira primeira e única, né, Copa do Brasil, ele como dirigente do Vasco. Agora, e ele se arrepende disso, né? Se arrepende de ter sido presidente do Vasco e tal, mas já foi. Não adianta chorar pelo leite derramado, tem que exaltar em vida. Foi um acerto da diretoria do Vasco em colocar uma estátua do Roberto Dinamite ali. É um acerto, porque tu tá homenageando o cara em vida, o maior ídolo da história do Vasco, com todo respeito aos outros. Mas ele merece. Ele merece. Ah, Eduardo, mas você viu o Roberto jogar? Não, talvez lá na infância, não lembro muito bem, né? Confesso. Mas, pô, vendo os vídeos do Roberto, né, quando ele retornou do Barcelona, a história do Eurico com ele, que ele fez 5 gols no Corinthians, logo no retorno, golaços, aquele gol emblemático contra o Botafogo no Maracanã, chapelando o zagueiro e dando um voleio dentro da área. Olha, incrível o que o Roberto fez com a camisa do Vasco. E é o Roberto Dinamite. Parabéns, Roberto. Parabéns aos envolvidos aí. Foi um acerto. Foi um acerto. Tá? Parabéns. Então, gente, essa questão, voltando aqui, do Riquelme com o Carlos Leite, assim como outros jogadores, totalmente fora de cogitação. Eu nunca vou elogiar, nunca na minha vida, porque eu não tenho raiva disso não, eu tenho ódio desses empresários que chegaram no futebol só para atrapalhar o futebol. Aí o De Aranha vai falar, tá errado. Aí as pessoas vão falar, envolvidas na mídia, tá errado. Pô, que isso, cara? Aí ontem nós ouvimos do torcedor, que não é uma mentira, agora o menino não joga mais. Então, assim, não é que não jogue mais, assim, agora vai mascarar e tal, o Galarza lá atrás. Não tem nada disso, não. Eu acredito que o Riquelme deslanchou, vai para cima, vai para frente. O que eu não aceito, o inaceitável é o Vasco, não, é jogador do clube, sabe? Tem que ser do clube, dá um jeito, eu não sei, cara. Gente, tem uma maneira da gente segurar, do clube segurar esses meninos. Pô, o clube paga escola, o clube mora dentro do clube, o clube faz tudo. O empresário, depois que vê que não, joga bola, eu quero. Aí eu não entendo. Aí eu não vou entender. Se o clube faz tudo durante a carreira inteira do jogador, depois o empresário vai lá e, bum, escala, aí depois ele fica bolado da vida porque tá no Corinthians, tá no Palmeiras, tá no São Paulo, tá indo pra Europa a preço de banana. O clube fica assim, de mãos atadas. Aí os responsáveis por essa situação precisam colocar a mão na consciência e falar, será que eu tô torcendo pro Vasco mesmo? Porque se eu sou vascaíno, mete o pé daqui, irmão. Tu não vai levar jogador aqui, não. Riquelme, vem cá, senta aqui. Não vai fechar contrato com ninguém, não. Tu é jogador do Vasco. Tu vai assinar contrato aqui, sei lá, como é que... Quem vai te bancar aqui, quem banca você, quem sempre bancou desde a tua infância, é o Vasco. Foi o Vasco. Então tu vai assinar com o Vasco. Não sei se tem como fazer esse tipo de contrato, eu não sei, sinceramente. Eu sou leigo nesse assunto. Mas deve ter. Tem jeito pra tudo no Brasil. Segurar essa molecada dentro do Vasco. Nós não podemos perder o Andrei de graça. Nós não podemos perder o Cano de graça. Quer tirar o Cano do Vasco? Beleza, faz mais um ano de contrato com o Cano, coloca lá uma multa rescisória, o clube que quiser o Cano, paga o Vasco. O Vasco tem que aprender a lucrar com isso também. Parece que tem outra empresa de telefonia também querendo patrocinar o Vasco. Patrocínios pontuais na reta final do campeonato. É isso.
Então existem acertos e existem erros. E isso precisa ser corrigido dentro do Vasco. Beleza, galera? Então parabéns aos envolvidos aí, né? Torcedor vascaíno mais aliviado, patrocínio novo na camisa, homenagem ao Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, mas infelizmente, em meio a tantas notícias boas, uma notícia chata, triste, envolvendo empresários de futebol junto a uma das maiores promessas do Vasco aí nos últimos anos. Beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas. Tamo junto!